O mar é essencial para obter oxigênio, alimento e para eliminar dióxido de carbono da atmosfera. As zonas geladas do nosso planeta já ultrapassaram a fase de equilíbrio. Estão já numa fase difícil de retornar, de voltar para trás. O oceano está cada vez com menos oxigênio, não só nas regiões profundas, mas em todas as regiões. Será que o oceano vai aguentar muito mais tempo? O que é que as alterações climáticas estão a fazer ao oceano? O nosso planeta está a aquecer, é um facto. Sem os oceanos não existiria vida, é outro facto. O que está a acontecer aos oceanos? A vida dos oceanos e, consequentemente, a nossa vida está em risco devido às alterações climáticas? Numa viagem sempre junto ao oceano, do Mar de Peniche até à foz do Rio Tejo em Lisboa, vamos em busca destas e de outras respostas, de reflexões, de factos, de olhares, conversas sobre as alterações climáticas e a vida nos oceanos, do passado e do futuro, com reflexões deste presente, o nosso. Vamos conhecer a importância do coração do sistema climático, o oceano. Conversar com cientistas e ativistas. E porque a ciência não se faz de opiniões, mas de factos, vamos a factos. 30% do dióxido de carbono emitido, até agora, está a ser captado pelo oceano. Mas nós não sabemos quanto é que o oceano vai ter capacidade de aguentar. Até que ponto quando é que isto vai virar ao contrário e ele começa a libertar dióxido de carbono. E quando isso acontecer, o que é que vai acontecer? Vamos aumentar ainda mais o aquecimento, porque o que é que se passa? Quando tem gases de estufa, qual é o processo que acontece? Os gases de estufa formam, como uma estufa funciona, por isso se chamam gases de estufa. Como uma estufa aquece e mantém o calor lá dentro. Por isso é que se fazem as estufas para as plantas, né? Mantêm o calor, não perdem calor. Os gases de estufa são exatamente a mesma coisa. Eles formam como que uma camada em volta da Terra que não permite que o calor que entre volte a sair. O que indica o relatório da UNEP é que estamos a caminhar para um aumento de 2,7 graus Celsius até o final do século. O registro que nós temos e os dados que temos e nos quais se baseia, e portanto a indicação de que o clima está a ser alterado e que essa alteração é causada pelo aumento dos gases de estufa que estão a ser postos na atmosfera pelo homem, pela ação do homem, só foi possível definir concretamente quando, para além dos 150 anos de dados instrumentais que temos, porque não é muito mais do que isso, olhamos para os registros do passado geológico. Este gráfico explica esses registros. O registro que está com a linha de cor preta indica a temperatura que é observada, ou seja, é aquela temperatura que nos é dada pelos instrumentos. Os modeladores fizeram um modelo matemático com todas as condições de circulação da atmosfera, com todas as características físicas do processo, e deram ao modelo indicações das temperaturas em termos de registro de observação. E o que é que eles descobrem? Se usarem apenas as temperaturas ou os processos que se têm que ter em consideração sem que haja um aumento de dióxido de carbono na atmosfera devido aos fatores humanos, portanto, seguindo aquilo que naturalmente teria acontecido, a curva que obtiveram é a verde clarinha. Okay? E esta mostra claramente que há aqui uma diferença entre aquilo que está a ser medido e aquilo que seria de esperar, se o processo natural continuasse. Quando põem no programa, no modelo, esse aumento de dióxido de carbono na atmosfera, então a curva acompanha. Portanto, isto só foi possível porque havia os tais registros climáticos anteriores, mais para trás no tempo, os tais registros geológicos, que nos permitiram saber como é que era o processo normal, quando não havia entrada, digamos, de dióxido de carbono na atmosfera. O INEP Emissions Gap Report é um relatório que sai todos os anos, que avalia este hiato, não é? Este hiato entre onde os países estão e onde deveriam estar para cumprir o tal 1,5 grau alinhar-se com Paris. Pronto. E o que este relatório é das Nações Unidas, o que este relatório disse este ano é que o mundo no seu geral, está a caminhar para um aumento de 2,7 graus Celsius.
O ano passado 2,6 graus Celsius e estava a reduzir anualmente, mas muito pouco, e este ano aumenta até. O mais escuro quer dizer que nós conseguimos chegar àquilo que se chama o net zero, ou seja, que vamos conseguir eliminar a libertação de dióxido de carbono para as emissões, não é? Vamos conseguir eliminá-las, não é previsível que assim seja. Estas que vamos conseguir até em 2030, ok? E esta outra é que nada se faz. E se nada for feito, em 2100 vamos encontrar temperaturas que não encontramos há cerca de 60 milhões de anos atrás. O Afonso não está aqui na Praia do Baleal há milhões de anos, mas há tempo suficiente para saber que algo tem de ser feito. Neste momento nós temos que aceitar que existe este problema, que é um facto, é real, está à nossa frente e está cada vez pior. O que nós podemos fazer é conseguir tentar que ele não evolua tão rapidamente como tem sido nos últimos tempos, mas isso quem pode mexer basicamente, infelizmente, a meu ver, as grandes empresas, os grandes produtores, as grandes indústrias, é que têm que realmente mudar radicalmente o seu modus operandi, principalmente quando trabalham e fazem muita poluição. Por isso já há cada vez mais energia verde que pode ser usada, só que para muitos países e para muitas indústrias não é interessante, nem é uma opção, porque também é preciso investir muito, apesar de haver muitos fundos ambientais, pelo menos na Europa. Não quer dizer que essas empresas queiram alterar rapidamente o seu processo de produção. No entanto, se não mudarem rapidamente, estamos feitos ao fim. Os animais marinhos e as plantas, quer a fauna, flora marinha, neste momento andam a sofrer bastante com as mudanças climáticas. Toda a gente imagina que as grandes florestas são os grandes sugadores de dióxido de carbono. Mas as microalgas pequenininhas do oceano também têm um papel muito importante. Para além de serem esses também importantes sugadores de dióxido de carbono, são fonte de alimento para grande parte da população mundial. E são zonas muito pequenininhas do oceano. São estas regiões que são cerca de 1% do oceano total, contribuem com 50% da produtividade do oceano. Portanto, são áreas muito importantes. E são também estas as áreas que captam mais dióxido de carbono da atmosfera. Portanto, são regiões realmente muito, muito importantes. E é muitas vezes esquecido todo este processo. Esses números são surpreendentes. São, mas são verdadeiros. Muitas zonas estão a ficar desflorestadas. Como não são visíveis para nós, estas florestas marinhas acabam por ser um pouco desconhecidas, mas são tão ou mais importantes que as florestas terrestres. Nós estamos aqui por causa, hoje em dia nós, seres humanos, estamos aqui pelas algas, não é? Mas esta é a produção de oxigênio, vem destes produtores primários. E evidentemente que um exemplo muito claro é que estas algas, para crescerem, podem absorver o dióxido, podem não, absorvem mesmo. Estas algas absorvem o dióxido de carbono que está na água. E esse dióxido de carbono, de onde é que vem? Vem de origens humanas. Está na atmosfera e depois por diferentes processos é dissolvido, digamos assim, na coluna de água, e então são os produtores primários. Portanto, estas algas estão nas nossas zonas costeiras, são eles que vão ser os primeiros a absorver, a fazer esta acumulação de dióxido de carbono, que transformam para fazer o seu próprio alimento e, além disso tudo, ainda produzem oxigênio. As florestas e algas marinhas têm sido fundamentais para as sociedades humanas ao longo de séculos, sustentando a produção alimentar, práticas culturais e economias. Compreender o valor económico das florestas e algas é essencial para promover esforços de conservação e restauração. As florestas de algas têm uma importância muito grande no combate às alterações climáticas. Ainda por outro lado, ainda está em discussão e eu diria mais em quantificação exata a importância que as algas podem ter no sequestro de carbono a longo prazo. São zonas que são muito estudadas e em que que vão sentir, têm uma sensibilidade muito grande à circulação atmosférica, porque obviamente são definidos pelo tipo de circulação atmosférica. Portanto, dão-nos a ligação direta àquilo que é o que se passa na atmosfera, o que se passa no oceano e também muitas vezes aquilo que se passa em terra, porque como são muito costeiras, têm também o registro de tudo o que vem de terra, quer transportado pelos ventos, quer transportado pelos rios. Estas florestas geralmente são associadas
temperaturas de água do mar mais frias, e eventualmente estas alterações, esta subida do aquecimento, esta subida da temperatura da água do mar pode provocar efeitos negativos nas florestas. Se todos soubermos a importância destas florestas, sem dúvida que vai contribuir mais que não seja para os políticos também, quando tomarem as suas decisões. Quando os ciclos de governação são curtos e os problemas do clima são longos, porque os políticos determinam, como há bocado ouviu, determinam a história da ciência, porque o fazem. Estou preocupada porque com uma administração Trump que não acredita nas alterações climáticas, e com muita gente dessa linha de pensamento a começar a ter posições importantes, não há COP que nos valha. Toda a COP foi à base de dar dinheiro dos países mais desenvolvidos com base na sua responsabilidade histórica, com base também no seu poder, no capital, conseguirem dar dinheiro aos países em desenvolvimento para para mitigar e se adaptarem às alterações climáticas. Estes países mais ricos têm milhões e milhões e milhões e vão para a COP discutir que não querem dar. O ano passado os Estados Unidos estava claramente a pôr o pé que não queria dar nada. Isto é absurdo. Ou seja, vendo o caminho global do mundo todo, sendo que os Estados Unidos é um grande emissor, é o segundo maior depois da China e tem o peso que tem, mas estava condenado quer com o Trump, quer com a Kamala. Estás preocupada, Bárbara? Tento não estar todos os dias, mas às vezes tenho estes momentos de grande stress. Temos todos estes momentos de... é mesmo esta expressão de sim, mas pronto, temos de continuar a tentar, como eu disse, todas as décimas de grau que conseguirmos valem a pena. Estou preocupada. Quando me pergunta, estou preocupada? Estou. Nunca aconteceu um aumento tão rápido de temperatura como está a acontecer agora. A temperatura do oceano está aqui, a curva, desde 1980 até 2020. A temperatura do oceano, e isto mais uma vez é a variação, isto é mais a quantidade de calor que está acumulada, não é? E aqui tem a variação dos 0 a 300, dos 0 aos 700 e dos 0 aos 2000 metros. Ora, se ela vai aumentando sempre, quer dizer que todos eles estão a acumular calor. E o calor está a ser acumulado no oceano, não só à superfície, mas a todas as profundidades. A atmosfera tanto está frio de manhã como calor à tarde e volta a estar frio de noite. Mas o oceano não. O oceano, quando aquece por muito tempo. Estamos a aumentar a temperatura do oceano, a circulação oceânica vai mudar, e atrás da circulação oceânica vão mudar todos os outros processos. E essas alterações vão ser transmitidas, vão ter impacto no gelo, vão ter impacto em terra, vão ter impacto por todos os lados, certo? E nós não sabemos exatamente quais são todos esses impactos, por isso os modelos são tão importantes. Por outro lado, temos um problema muito grande, é que o oceano também está a captar dióxido de carbono. E os gelos estão a derreter, não é? Rapidamente. E cada vez mais estudos mostram, quer estudos de observação, quer modelos numéricos, mostram que as águas do Atlântico Norte, estas tais águas, no fundo, estão a ser mais quentes e menos salgadas. E isso dá indicações de que realmente a água não estará a ser formada com as condições que nós consideramos normais. Não é? Nada é normal, tudo é variável, mas pronto, é normal. E, portanto, há o perigo de que este processo esteja a chegar ao tal do tipping point. Que é muito fácil explicar, que é o permafrost, são os terrenos congelados na Sibéria, que têm grandes quantidades de metano por baixo, metano que é um gás de efeito de estufa potentíssimo. Isto são os sols armazenam metano, tem a ver com a vida das bactérias. Basicamente, com a temperatura, o sol descongela, liberta metano para o ar.
O metano faz aumentar mais a temperatura, descongela mais ao sol, liberta mais metano para o ar, aumenta mais a temperatura, descongela, liberta metano, uma bolha, tanto que tu não consegues travar já isto e liberta todo o metano que tem ali. Se libertar todo o metano que tem ali, estás a ver, ou seja, há um aumento de temperatura enorme. Há uma série de tipping points identificados no mundo. Há uma série de temperaturas plausíveis para aquilo descontrolar, no fundo, temperaturas que uma vez ultrapassadas, o homem já não tem mais mão naquilo. Aquilo, com um mecanismo de feedback positivo, retroalimentação positiva em português, autoalimenta-se. Que esteja a chegar àquele nível em que já não tem retorno. E aí? Porque como está a ser tudo muito rápido, se nós não fizermos nada a proteger a natureza vai ser muito difícil e muitas espécies vão acabar por desaparecer nos próximos anos. O mar é para respeitar e é para amar, porque do mar vem tudo. Nós temos mais vida na água do que em terra, temos muito mais área de água do que de área terrestre, por isso o mar é a essência da vida. Sem água, sem mar, não existiria vida na terra, quer plantas, quer pessoas, quer fauna, quer flora, seja o que for. Por isso temos todos de respeitar muito o mar, porque o mar dá-nos muita energia, as coisas estão a mudar muito rapidamente, sem controle nenhum, e os valores, principalmente os valores, estão a desaparecer. E sem valores não conseguimos estar bem em comunidade e muito menos respeitar a natureza. 71% da área do planeta é oceano. O oceano contém uma capacidade térmica muito superior à atmosfera. Contém cerca de 60 vezes mais carbono do que a atmosfera. 50% do oxigênio que é produzido no planeta Terra é produzido no oceano. E a grande biodiversidade da vida está no oceano. O oceano regula a concentração de carbono e dos nutrientes que são essenciais para a vida. Mas até quando?